Estamos aqui em frente ao Instituto Benjamin Constant para falar de arte e superação e conhecermos histórias incríveis. Fica aqui comigo. Eu sou a professora Ana Paula, professora de artes, e o objetivo principal desta aula é percebermos o quanto a arte tem o poder de transformação e de superação. Você concorda com a frase "a arte pode ser uma forma de ação para a transformação da sociedade"? Nesse vídeo nós veremos o quanto a arte transforma a relação com o outro e com a realidade que vivemos. Conheceremos histórias de superação de diferentes deficiências, visual, física, intelectual, auditiva, de artistas que fizeram história e grupos de artistas atuais. E perceberemos o quanto que muitos de nós considerados sem, por exemplo, deficiência visual, mas não conseguimos enxergar, ou sem deficiência física e não estamos dispostos a se movimentar ou se expressar, e veremos que muitas expressões artísticas produzidas através da superação servem para cada um de nós percebermos o valor da arte para a sociedade e o quanto nós podemos ir além do que julgam que somos capazes. A companhia Empatio Teatro às Ciegas, da Argentina, desenvolve um trabalho que amplia as fronteiras teatrais, oferecendo ao público uma experiência teatral de um ponto de vista inesperado, totalmente no escuro. Tanto o elenco quanto o público é formado por pessoas que enxergam e pessoas cegas, né? Pessoas também com deficiência visual, qualquer tipo de deficiência visual. Aqui no Brasil, o teatro cego também nos traz essa questão da inclusão das pessoas com deficiência visual. Na descrição aqui do vídeo, você poderá conferir o link do YouTube com um áudio em que você conseguirá entender melhor, conhecer melhor como acontece essas apresentações. Então, por meio de sons, palavras, odores, sensações térmicas e até sabores, o grupo consegue contar uma história que será interpretada de maneira particular por cada pessoa da plateia. O grupo Sensus, em São Paulo, na performance sensorial, também traz, através de estímulos sensoriais, em que o público permanece de olhos vendados, para que possa imaginar a narrativa que está sendo interpretada, tendo sensações diversas durante todo o espetáculo. Esses trabalhos, em total escuridão, possibilitam a plena participação tanto de pessoas cegas como de pessoas com visão, em qualquer de suas atividades. Vocês sabiam que na música, um dos maiores, na verdade, compositores de todos os tempos, Sebastian Bach, que escreveu mais de 1000 composições, ele adquiriu uma deficiência visual? Então, ele adquiriu, na verdade, porque transcrevia suas obras totalmente no escuro. Você já ouviu falar em Libras? Libras é a sigla para a Língua Brasileira de Sinais, a língua oficial das pessoas surdas aqui no Brasil. A peça Alice no País das Maravilhas, em Porto Alegre, é encenada por atores surdos, apresentada em Libras. A peça, na verdade, apresenta uma nova Alice, sem aquela produção de imaginário Disney, né? A peça é destinada a todos os públicos, até mesmo aqueles que não sabem Libras, pois há aquela narração dos acontecimentos. Então o espetáculo é feito para surdos com acessibilidade para ouvintes, diferente do que a gente vê por aí, né? Porque geralmente as peças são para ouvintes com acessibilidade para surdo. Aqui já é o contrário, né? Ele cria um espaço de plateia compartilhada, onde a inclusão deixa de ser um conceito teórico que a gente mais vê por aí, né, para realmente se transformar em prática, que é o que todos nós queremos para essa sociedade. Beethoven foi um compositor alemão que ficou surdo, porém algumas de suas obras mais importantes foram compostas durante os últimos 10 anos de sua vida, quando ele já estava totalmente incapaz de ouvir. Ele era um inovador, dominou a sonata, a sinfonia, o concerto, o quarteto. Ele combinava vocais e instrumentos de uma maneira nova, na verdade, a maneira totalmente soberana, apesar dessa deficiência auditiva. Lautrec, um grande artista pós-impressionista, sofria de uma doença genética que tornava os seus ossos frágeis. Ele tinha baixa estatura
e deficiência nas pernas, o que fazia com que ficasse muito constrangido com os olhares curiosos dessas pessoas que viviam em ambientes nobres, né? Sua família frequentava esse tipo de ambiente. Então, foi nos lugares como bares, cabarés, em que as diferenças eram a regra, que o pintor se sentiu acolhido. E ali, né, naqueles espaços que ele seguiu com sua vida e sua arte. Por mais que existam limitações, é importante lembrar que todo corpo é capaz de se expressar e também de criar movimentos que podem virar dança. Ou seja, nós podemos dançar independente do tipo de corpo que temos. A diversidade corporal, na verdade, é que permite que sejam criadas variedades de movimentos e de ritmos, inspirando a criatividade e favorecendo ainda mais na criação artística. A companhia de dança inclusiva Corpo em Movimento é formada por dançarinos com e sem deficiência e busca mostrar que a dança é para todos. Há pelo mundo companhias de danças inclusivas e elas podem nos mostrar que a inclusão é possível, que na verdade é sinônimo de inspiração. No método de dança chamado Dance Ability, um grupo formado por dançarinos com algum tipo de deficiência física misturados com dançarinos que não apresentam deficiência. Eles improvisam e exploram seus movimentos artisticamente. Ele é desenvolvido há mais de 30 anos e tem como objetivo criar um ambiente respeitoso, seguro e acolhedor para todas as pessoas que queiram dançar. Antônio Francisco Lisboa, um grande artista barroco aqui no Brasil, conhecido como Aleijadinho, foi diagnosticado com uma doença grave que deformou seu corpo e seus membros, principalmente as mãos, e ele era um grande escultor. Perdeu também os dedos dos pés e para se locomover era preciso andar de joelhos. Mas apesar da doença, o artista continuou a trabalhar e seu trabalho é reconhecido pelo mundo inteiro. A Associação de Pintores com Boca e os Pés tem mais de 800 artistas pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, faz contato com artistas que perderam o uso de suas mãos, mas que gostariam de continuar pintando. A entidade atende os interesses dos artistas, facilitando a venda de seu trabalho, publicando material que comunique e apoie o propósito dos artistas, para obtenção de autoestima, realização criativa e segurança financeira. A associação está constantemente buscando novos talentos promissores entre pessoas com deficiências. Na atualidade, nós temos várias expressões artísticas que abordam o caso de preconceito em relação à exclusão social. A canção Máscara, da cantora Pitty, aborda o descontentamento com as normas de aparências impostas e atitudes de preconceito e exclusão em relação àquilo que os outros são ou expressam. No vídeo, vemos um cenário que lembra um velho teatro com imagens de pessoas expostas em jaula, como se fossem raridades, enquanto 3 homens usando terno parecem avaliá-las, sabe? Aí, ao final do clipe, o espectador descobre que o líder desses juízes é cego. E, o que leva a gente a questionar, a pensar sobre a validade desse julgamento, julgar algo ou alguém como bizarro. Quem são esses julgadores? Na performance urbana Cegos, de Marcelo Dene e Marcos Bulhões, nos traz essa questão do cego, entre aspas, da sociedade contemporânea em relação a diferentes questões. Aquele cego que não quer ver, não somente em relação à inclusão social, mas em relação à economia, política, sociedade de modo geral. Vamos continuar aqui falando de inclusão. O projeto Hotel da Loucura, idealizado pelo psiquiatra e ator Vitor Pordeus, uniu os princípios terapêuticos de Nízida Silveira, psiquiatra brasileira, que defendeu um ambiente de afeto e convivência como um caminho para o tratamento das deficiências mentais, com a reflexão para a ciência a partir da expressão cultural e artística.
o fechamento do Hotel da Loucura, na verdade, foi uma confirmação do Hotel da Loucura de que isso é o caminho da performance pública, da ação cultural para a saúde mental, da ocupação dos espaços públicos da comunidade, da ocupação da própria comunidade com a sua própria cultura, de debruçar a comunidade sobre sua memória. E essa estratégia de psiquiatria cultural, né, que é o que nós entendemos que a doutora Anísio que o Jung, né, é a ideia de uma cura psíquica através da cultura, ela faz isso. Ela engaja o paciente em ação cultural, ela engaja o paciente em ação de diálogo, ela engaja o paciente em relação criativa. E essa relação criativa faz memórias emergirem. Vale a pena conhecer esse trabalho incrível. Vocês vão poder conferir também ali no link da descrição, que ele continua sendo desenvolvido no Teatro Clínica Dionísios. Conviver com pessoas diferentes enriquece nosso cotidiano com perspectivas variadas. A fotógrafa norte-americana Diane Arbus se interessou por retratar a diversidade das formas de beleza e de comportamento, nos mostrando que cada um de nós tem suas particularidades e o respeito é fundamental para a vida social. Infelizmente, percebemos ainda hoje muito preconceito relacionado às pessoas com deficiências, piadas, bullying, ações difíceis de entender nos dias de hoje. Aí surgem as questões: algum ser humano não apresenta nenhuma deficiência? Quantos de nós que não apresenta, por exemplo, deficiência física, vive uma vida sedentária? Ou não consegue enxergar somente porque não quer ver, né? Todas essas ações nos convidam a pensar sobre a importância das ações de inclusão, voltada para pessoas com algum tipo de deficiência. Ao lidarmos com tudo isso, né, com essas questões, nós conhecemos, né, no decorrer do vídeo, tantas histórias e chegamos à conclusão de que a arte tem um grande poder transformador, né? E ela pode sim transformar a sociedade num lugar melhor para se viver. Para garantir direitos e deveres em condições de igualdade a essas pessoas e a fim de protegê-las contra qualquer tipo de discriminação, foi criado um Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. No entanto, nós não podemos esquecer que também é dever de todos nós promover o respeito pela diversidade e a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. E assim chegamos ao final de mais uma aula de arte. Espero que vocês tenham refletido bastante, pensado e percebido o quanto a arte é importante na vida de tanta gente, não é mesmo? Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixa de deixar sua curtida, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. E como sempre, na descrição do vídeo nós temos sugestões de atividades sobre esse assunto, um jogo muito interessante que vocês vão gostar, vale a pena conferir, tá? Um beijo e até a próxima!